Então, nesta noite, nós vamos fazer a exposição com o tema A Fuga. Parece um tanto estranho o tema, a fuga. Mas é uma lição, como sempre, na continuidade dos nossos estudos do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, a lição 113, que tem esse título, A Fuga. E como a gente vê as lições do Espírito Emmanuel, ele tira um trechinho dos Evangelhos, né, das cartas de Paulo, ele tira um trechinho dali para depois trabalhar aquela ideia à luz do Espiritismo. E nesse caso aqui, nessa lição de hoje, ele foi buscar no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 20. Está dito assim nesse versículo: E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Ponto. Não dá para entender nada, né? A menos que a gente vá lá e lê na íntegra o capítulo. E mesmo assim, mesmo lendo na íntegra, muita gente também não entende. Eu acredito que a grande maioria não entende, porque a gente sabe que nos Evangelhos, lá no Novo Testamento, na Bíblia em todo, muitas das histórias que lá estão contadas, elas são simbólicas. Muitas coisas que lá estão não são acontecimentos literais, não são acontecimentos históricos. Muitas coisas que estão escritas lá são baseadas em mitos da mais alta antiguidade. E dos mitos, como a gente sempre já falou aqui outras vezes, é para se tirar uma essência espiritual. O mito serve, como nas próprias parábolas que Jesus ensinou, são histórias para que a gente possa buscar o fundo moral, o fundo ético. É uma simbologia para que a gente possa entender a vida. E nesse caso aqui, como a gente leu, a gente pensou, né, apenas esse versículo, a gente não entende nada. Essa questão de fuga. Então, Emmanuel, ele vai nos esclarecendo o que quer dizer isto. Bom, não é novidade para nenhum de nós espíritas, a gente sempre repete aqui, os fundamentos do espiritismo. Né? É sempre importante, mesmo que possa tornar-se repetitivo, mas é muito importante a gente sempre relembrar os fundamentos do espiritismo. E uma das questões do Livro dos Espíritos é essa pergunta: qual é a finalidade da reencarnação? Ou da encarnação dos espíritos na Terra? Qual é a finalidade? E nós espíritas temos claro, sem dúvida nenhuma, é a oportunidade a mais que o espírito tem constantemente de evoluir, de crescer, de passar de uma situação inferior para uma situação superior. E nós sabemos que para que as coisas possam acontecer de uma forma conveniente, há que se haver uma organização, há que se haver um planejamento. Nós sabemos que nas nossas lides diárias, enquanto encarnados aqui na Terra, é preciso que haja organização para tudo, não é? No nosso lar, nas escolas, no trabalho, na vida social, onde quer que estejamos, é necessário que haja planejamento, que haja organização, para que as coisas não virem bagunça, para que as coisas possam produzir e progredir. Sendo assim, a gente deduz que ao espírito, ao vir para uma nova reencarnação, ele vem com esse objetivo de melhorar, sim, de progredir, de corrigir imperfeições, não é? De dar prosseguimento a projetos antes iniciados. Não é? Então há que ter um planejamento para isso.
Os Espíritos nos dizem isso, que antes de nos reencarnarmos, nós fazemos um planejamento no mundo espiritual antes de virmos à Terra. E não apenas porque a doutrina nos diz isso, mas é porque é uma coisa que satisfaz a nossa razão, não é? A gente deve, se a gente vem para fazer uma tentativa, é claro, a gente tem uma proposta, tem um projeto de vida, de vir para melhorar, não é? Então, a gente tem essa programação que é necessária, que é desejável. A gente deseja a gente faz um programa que seja desejável, que seja compatível com as nossas necessidades evolutivas. É claro que ao estarmos aqui, nem sempre as coisas acontecem da forma como planejamos. Porque além de nós termos a liberdade, o chamado livre-arbítrio, nós temos a liberdade de agirmos, estando reencarnados, a gente não se lembra das experiências passadas e nem de quando nós estávamos na espiritualidade antes de reencarnarmos, a gente não se lembra. Então, a gente, ao reencarnar, a gente dispõe de um certo período de tempo que está condicionado às nossas atitudes aqui na Terra e condicionado também às vicissitudes da vida terrena. Então a gente, antes de reencarnar, a gente pode desejar, vamos dizer assim, eu quero ficar reencarnado 90 anos. Mas nem sempre isso pode acontecer. Existem os acidentes de percurso, não é? Existem quando a gente não cuida bem da nossa vida e a gente vive uma vida assim desarmonizada, desequilibrada, e a gente acaba fazendo escolhas erradas na vida e a gente acaba encurtando esse período de reencarnação. Nós estamos sujeitos às doenças, não é? Aos acidentes, estamos sujeitos a não cuidarmos do nosso próprio corpo físico, através de viciações de toda a ordem. Então nós podemos encurtar esse tempo relativo que seria desejável. Então a gente vê que as coisas, elas não são assim definitivas, não é? Elas são assim, estão sujeitas às nossas atitudes na Terra. Então, como a gente disse antes, o objetivo é a gente... Por que chama a fuga esse título aqui? O objetivo é a gente fugir de uma situação inferior em busca de uma situação superior. É um trabalho muito difícil, né? Esse trabalho de melhoria, porque exige de cada um de nós muita força de vontade, muita aplicação, não é? Muita disciplina conosco próprio, muita disciplina, muito empenho. A gente tem que desejar, tem que querer, saber desejar e batalhar por isso. Muitas vezes a gente quer as coisas da vida e a gente, através da oração, a gente pede, mas não age. Então tem aquela célebre frase que diz: ajuda-te que o céu te ajudará. O céu aqui é uma simbologia das leis cósmicas do universo. As leis, a gente sempre diz aqui, as leis do universo, elas estão predispostas a nos impulsionar ao progresso. Elas estão disponibilizadas a todo ser humano para que a gente possa fazer bom uso, que a gente possa interagir de forma inteligente com a lei do universo. Tudo nos é permitido, mas nós temos que nos capacitar para aproveitarmos a disponibilidade do universo. E aí o que trabalha contra esta evolução nossa é justamente a nossa ignorância, a nossa falta de experiência na vida. Então é nesses momentos em que a gente falha, a gente deixa a desejar, a gente perde uma oportunidade valiosa e por nossa própria culpa, vamos dizer assim, nós nos atrasamos nesta jornada evolutiva.
Então, para que a gente possa fazer esse trabalho, muitas vezes, diz Emmanuel nessa lição, que muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. O que significa isso, violentar o próprio coração? É lógico, todos nós temos tendências, todos nós temos aquilo que gostamos mais, não é? E quando essa tendência nossa, ela não é boa, ela é uma tendência imperfeita ainda, aquilo que o Espiritismo diz, as más inclinações, as más tendências, e às vezes a gente se compraz nessas más inclinações, nessas más tendências, a gente não faz esforços para domar isto, para mudar essa situação, não é? Então, é preciso, esse violentar o próprio coração é a gente quebrar essas algemas que nos prendem ao passado, às experiências equivocadas que fizemos. Isso está muito relacionado aos vícios, né? Os vícios de toda a ordem. Como é difícil a gente se libertar de um vício, seja ele de que tipo for. É muito difícil as pessoas se libertarem dos vícios. Então, como diz Emmanuel, é preciso violentar esta própria tendência que temos dentro de nós. É muito esforço de vontade. Então, essa fuga, é conveniente fazer essa fuga, essa mudança, não é? Dessas situações inferiores para situações superiores, enquanto é tempo, não muito tarde. Não é? Eu estava comentando com o Simões, ele falou aqui na segunda-feira a respeito disso, de nós nos atrasarmos na nossa evolução, justamente porque a gente deixa para amanhã o que poderia fazer hoje. Veja, chegamos ao ponto que está explicando isso aqui, ó, que nós dissemos no início, que está lá no Evangelho de Mateus. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Não é? Veja que isso daqui é simbólico. Tem um ditado popular que diz assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para mais tarde. Se você pode fazer agora, vamos adiantar. Não é? Vamos fazer. Então, como nas estações do ano, nós temos, né, primavera, verão, outono, inverno, como nas estações do ano, o ser humano também dispõe, basicamente, de 4 estações. Não é? É uma relação de dias, meses, anos, não é? Estruturados nas probabilidades. Nós estamos aqui encarnados, nós estamos diante das probabilidades da vida. Como nós dissemos antes, nós estamos diante dos acidentes de percurso, ou de nós nos aplicarmos ou não, de nós esforçarmos ou não, ou como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, as vicissitudes da vida terrena, às quais nós estamos sujeitos, não é? Todos nós estamos sujeitos aos acidentes, aos acontecimentos inesperados na nossa vida, a uma doença que surge repentinamente, nós estamos sujeitos a isso, enquanto encarnados na Terra. Não é? Então, nós temos essas estações da vida estruturados nessas probabilidades. Então, Emmanuel diz assim: é importante que o ser, cada um de nós, aproveite a primavera da mocidade. Primavera da mocidade. A gente comenta, né, como é difícil, né? O jovem ele é sonhador, né? Ele quer se divertir, ele quer passear, quer brincar, quer festar. Natural isso, né? Isso acontece para todo jovem, não é? Então o jovem ainda não está desperto para essas coisas de espiritualidade, salvo algumas exceções, mas aí é porque o espírito já está reencarnado e bem maduro. Então a gente diz que são jovens precoces, jovens, né? A gente vê aí crianças precoces, jovens, que já desde tenra idade têm um dom maravilhoso para determinado setor da vida, porque já são espíritos que amadureceram, que reencarnaram agora
e já trouxeram pré-requisitos das experiências passadas, não é? Já vieram maduros para dar continuidade a um projeto de vida, de crescimento, já sabem das coisas, mas é uma minoria, não é? Depois, a segunda estação, nós falamos da primavera da mocidade. Aí Emmanuel fala do verão das forças físicas. Aí nós já somos jovens, maiores de idade, mas somos jovens ainda, e temos as forças físicas para trabalhar, para fazer, para lutar, não é? Depois vem o outono da reflexão. O outono é quando a gente já se torna mais de quarentão, né? A gente passa dos 50, 60, a gente já fica... É o outono do ser humano enquanto encarnados. E essa é a fase da reflexão. A gente já está com um pouco de experiência a mais, a gente já passa a refletir a respeito da vida, não é? A gente já passa a corrigir algumas coisas, muito embora isso também não é regra geral. Porque há espíritos recalcitrantes que passam uma reencarnação inteira teimando nos mesmos erros. E existem muitos espíritos assim ainda, não é? Que mesmo estando numa idade já madura no corpo físico, né, mentalmente, espiritualmente ainda estão um tanto crianças ainda. É engraçado que essa situação existe um vice-versa, né? Existem jovens que já são maduros e tem idosos que são crianças ainda, que têm uma cabecinha pequena ainda. Então o que é isto? É o espírito que ali está encarnado, não é o corpo, é o espírito. O espírito que dá as qualidades, não é? Então, é importante que o ser aproveite essas situações enquanto é tempo, para fazer essa grande caminhada, né, do inferior para o superior. Mas a grande maioria aguarda o inverno da velhice, quando chega a doença, quando vem o sofrimento, quando a gente fica com problema de junta, não é? Com dor para tudo que é lado, a gente perde a mobilidade, a gente fica assim um tanto tardo nos raciocínios, a gente fica já com os ouvidos meio surdinho, né? Aí já vem uma catarata, a gente já não enxerga direito. Então, aí, como diz o Goldberg, né? É a hora de puxar o rosário. O cobertor está curto. Ele fala muito isso. Aí, quando a gente está na velhice, a gente se lembra de correr atrás de uma religião, né? Buscar algo porque a gente vê que o terreno está acabando, a pista está acabando, né? Então Emmanuel está dizendo isso para nós, que a grande maioria aguarda o inverno, a última estação, da velhice ou sofrimento, irremediável na terra, quando o ensejo ao trabalho está findo. Ora, se a gente for materialista, se a gente for adepto de uma reencarnação só, ou de uma encarnação só, como dizem as igrejas, todas as igrejas, todas, dizem que nós temos uma encarnação só, uma vidinha só aqui na Terra. E aí, como é que vai fazer? Aí, qual a sustentação, qual a explicação que os espíritos têm? Poxa, agora acabou a minha vida mesmo, hein? Agora vou esperar o julgamento, né? Um suposto julgamento que haverá. Mas se você cometeu alguns deslizes pela vida, aí a consciência vai começar, puxa, agora não tem mais tempo de recuperar. Eu vou ser mesmo condenado, eu errei, eu fiz um monte de coisa, né? Como é que fica, né? Sem a reencarnação, como é que fica? Então Emmanuel diz que as possibilidades da existência jazem esgotadas. Mas não é o fim da vida. Nós espíritas temos essa consciência, não é o fim da vida. É o termo de uma valiosa concessão. Então, às vezes a gente, como a gente sempre diz aqui, a gente é aluno repetente, aluno preguiçoso, que perde um ano letivo. Você perde a reencarnação porque você não quis, não é culpa de ninguém, não é castigo de ninguém, é responsabilidade pessoal de cada um.
Aproveitemos a nossa reencarnação aqui na Terra, buscando conhecimento, buscando maturidade, entendimento das coisas, buscando luzes para as nossas consciências, para entendermos a vida, que a vida é uma continuidade, que este corpo físico aqui é tão transitório, tão passageiro. Nós somos aqui na Terra transeuntes, nós estamos de passagem. Como diz, o Boberg projetou aqui os slides, nós vamos embora. Vamos embora, como todos os dias, né? Todos os dias a gente passa aí em frente aos velórios da cidade aí, e quanta gente indo embora, né? Mas se a gente passar lá em frente à maternidade, quanta gente está chegando também, né? Então, quantos espíritos estão vindo e quantos estão indo embora? Isso acontece todos os dias da nossa vida. Então, o ser humano descuidado, descuidou-se consigo mesmo, não é? Que deixou para o sábado o que poderia fazer na segunda-feira. Olha a simbologia aí da coisa, né? Que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, está dizendo ali. Então, o preguiçoso que deixou para o sábado o que deveria ter executado na segunda-feira, será obrigado a recapitular a lição. Sabe lá quando, né? Porque a gente chega ao fim da reencarnação, a gente deixa o corpo físico, perdeu uma oportunidade. Como a gente aprendeu aqui com o Espiritismo, não haverá nenhum castigo divino, porque isso não existe, nenhuma penalidade, não haverá nenhum julgamento de fora para dentro, ninguém vai nos julgar, mas a própria consciência nossa é que vai chegar à conclusão, puxa, quanto tempo eu perdi, não é? Como eu poderia ter aproveitado melhor a minha experiência, a minha encarnação? Vai ter que reprogramar tudo novamente, né? Aproveitar as situações para fazer uma nova experiência no campo físico. Então, essa lição está nos chamando a atenção, né? Da mesma forma que a exposição do Simões na segunda-feira, nos dizendo que a gente não deve perder tempo, né? A gente deve se adiantar, né? Se aplicar, buscar as coisas, o conhecimento, o entendimento das coisas, e ao mesmo tempo trabalhar na nossa intimidade com as nossas emoções, né? Porque quantas vezes a gente se desarmoniza diante da vida, desequilibra diante dos problemas. Todos nós temos problemas, né? Com certeza, todos nós temos, sem exceção, todos nós temos problema, e nós não evoluiríamos se não tivéssemos problemas. Os problemas são as provas para que nós possamos fazer as expiações. Todo aluno que frequenta uma escola tem que fazer prova para aferir o seu grau de conhecimento. E nós estamos na Terra ao mesmo tempo fazendo essas provas, não é? Com o objetivo de expiar. Expiar aqui também não é aquele sentido antigo que as religiões falam. É no sentido de você fazer essa viagem do inferior para o superior. É você alijar de si as suas imperfeições. Né? Lapidar o diamante que nós somos. Né? Porque todos nós aqui somos um diamante na consciência, né? Mas estamos ainda cheios de ganga por fora. Nós temos que lapidar esse diamante para brilhar a luz. Conforme Jesus dizia, brilhe a vossa luz. Nós temos a luz interna, nós somos luzes, e às vezes não temos consciência disso ainda. Não temos consciência do potencial que nós somos. Não é? Quando Jesus dizia, vós sois deuses, muita gente não se apercebeu ainda dessa verdade. É uma coisa banal. Tem certas situações que estão ali nos evangelhos, e como a gente disse no início, quantas verdades fundamentais estão nos evangelhos, mas a gente vê aquilo ali de uma forma superficial, de uma forma banal. A gente acaba não entendendo a profundidade daquele ensinamento, né? Que verdade tão grande quanto essa, né? Vós sois luzes, brilhe a vossa luz. Isso indica que nós somos o potencial. Nós temos em nós o potencial,
Mas ele só vai brilhar pelo nosso próprio trabalho, pelo nosso esforço pessoal, pela nossa aplicação, pela nossa vontade, sobretudo, de vencer na vida. E esse vencer na vida a gente acaba confundindo muitas vezes com o vencer na vida na parte material, que também é importante, não é? Se nós estamos na Terra, nós temos que exercitar os nossos raciocínios, a nossa inteligência, para que criemos condições materiais melhores para a nossa existência. Isso é muito importante, não é? Mas, sobretudo, que a gente possa criar condições espirituais, condições de consciência, ter consciência da eternidade da vida, ter consciência do nosso potencial, ter consciência de que nós somos deuses, não é? Que nós temos Cristo dentro da nossa própria consciência, não é? Cristo é o homem interior, ao qual você chega pelo caminho do autoconhecimento. Foi o psicanalista Jung que falou isso, né? Acho que o Marcos compartilhou isso. Cristo é o homem interior, ao qual você chega pelo autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, que você descobrirá o Cristo que você tem dentro de si próprio. Então, que nós façamos essa viagem, que nós possamos fugir das nossas situações inferiores em demanda às situações superiores. Muita paz a todos.